Olá a todos e todas que estavam conosco ao vivo ainda agora no canal da Umbanda EAD. Eu e o pai Rodrigo Queiroz, a gente estava falando sobre a Semana Santa e a Páscoa na visão da Umbanda e o áudio estava ruim, então eu me senti um pouquinho na obrigação de gravar esse pequeno vídeo aqui para vocês. Eu sei que a gente tem que tentar falar em 1 minuto, mas a gente não dá conta, então certamente vai ser postado lá no canal da Umbanda EAD, e aí quem quiser assistir melhor também vou botar no meu canal também. Qual é a visão da gente, né? Primeiro que a Páscoa e a Sexta-feira Santa é um calendário cristão, ok. No início, o meu terreiro até cumpria esse calendário, porque eu era uma Umbanda muito cristã. Eu tinha, na verdade, vergonha de assumir a minha raiz, a minha identidade africana indígena, em que pese o fato do preto velho ser preto e do caboclo ser um indígena. Ao longo do tempo, a gente foi desconstruindo. Isso é a minha visão, tá? Existem pessoas que pensam diferente. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que nesse período da quaresma, a gente fechava o terreiro e tinha, na verdade, muito trabalho para fazer. Muitas pessoas chegavam reclamando problemas espirituais, questões de até perturbações mesmo, obsessivas, e a gente acabava atendendo, não sabia dizer não. Até que a gente foi pesquisar um pouco mais para entender o que era exatamente esse período para nós. E aí a gente coincide com algo que a cultura iorubá chama de Lorogum. Lorogum é o período onde os orixás guerreiros vão à guerra. O povo estava passando muita fome em virtude de uma praga, então era necessário que eles fossem ocupar outro território. Naquela época, a guerra só era possível, acontecia por necessidade de você ocupar uma terra, um território que te desse água potável e condições de plantio. Não era uma guerra genocida por ser assim. E aí o que acontece? Então Xangô, Ogum, Oxóssi, Exu vão à guerra. Oiá vai também, né? O Oba vai também. E a gente fica desvalecido dos nossos guerreiros protetores, os orixás de guerra. Cada um tem uma função. E a aldeia foram vários territórios, né? Tanto que cada orixá era dono de um território. Então foi todo um povo. E aí o que a gente estava? A gente estava fraco, em virtude da praga que deixou todo mundo doente. E sem os nossos guerreiros para nos proteger. Então, o nível de vulnerabilidade era muito grande. Alguém poderia nos atacar. E nesse momento, a gente perdeu completamente o nosso território. Lembrando que nossas raízes, né? A gente planta axé numa terra. Então, perder um território é perder, às vezes, a identidade de um povo. E então, todos ficaram muito quietos e reclusos enquanto os orixás foram guerrear, né? Que coincide um pouco com o período do carnaval. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, essa festa, eles vão à guerra e tal, não sei o quê. Faz o festejo. Por que faz o festejo? Porque não sabe se volta, né? E aí, então, quando eles voltam, e esse período que eles estão em guerra é o período que coincide com a quaresma. Gente, várias culturas indianas, tibetanas e outras mais têm nesse mesmo período do ano essa semelhança de acontecimentos míticos em cada cultura, tá? No nosso caso, é essa aqui que a gente está trazendo. E aí, quando eles retornam, é um período de silêncio, é um período de quietude, de ofertas ao Oxalá, de agradecer por eles terem voltado vivo, por nós não termos perdido o nosso território, não termos sofrido um ataque. Então, é um período que a gente vai fazer uma proteção no nosso corpo para não pegar doença de novo, para não morrer, né? E aí, por isso que sexta-feira, tanta Umbanda, né, como as casas de Candomblé, vão ficar dentro de casa, dentro do terreiro, junto aos seus orixás. A Umbanda a gente acaba fazendo mais uma gira de Exu, alguma coisa, fechamento de corpo, proteção, como queira chamar, né? Eu, durante muitos anos, fiz gira de Exu por orientação das entidades, mas às vezes era com o preto velho também, enfim. Mas seja lá o que for, é um dia realmente para você ficar quieto dentro de casa. Por quê? Porque, coincidentemente, que não existe coincidência, existe orixacidência, esse período, ele não é saudado à toa em várias culturas, né? Ele realmente fala de uma densidade de um momento e também de um momento de produtividade, nascimento dos ovos de alguns animais. Por isso que é a Páscoa, né? É o momento que os ovos os ovinhos vão se tornar pintos, mas não é só os ovos de galinha, tem vários ovos que vão se traduzir em animais que eram importantes para alguns biomas, né? E aí por isso
que a Igreja Católica faz a Páscoa, né? E a gente, de várias culturas, vai celebrar o momento de colheitas, né? Ou seja, o momento que algo ficou plantado, então ele brota e a partir dali a gente consegue se alimentar. A gente tem a segurança alimentar pelos próximos meses e tal. Mas um ponto que eu queria falar aqui que eu acho muito importante é não desprezar o entendimento da presença de Jesus, né? A minha relação com Jesus ela é ótima. Eu rezo, eu converso com Jesus. O meu problema é o fã-clube. E o entendimento de que Jesus não fundou religião nenhuma, isso ajuda muito a gente até a beber mais na fonte de Jesus. Porque Jesus, na verdade, ele era judeu, ele não fundou religião nenhuma, cristianismo nenhum. Tanto é que o livro, né, que foi formulado a partir das falas dele, 200 anos depois dele passar pelo mundo, ele dá dois troncos religiosos, né, evangélicos e católicos, que usam o mesmo livro, a Bíblia, porém com práticas diferentes. Por exemplo, uns reverenciam Maria, idolatram, outros Maria qualquer uma. E aí eu te pergunto, será que qualquer uma pariria Jesus? Eu creio que não, tem que ter sido um ventre sagrado, né? Por exemplo, os islâmicos reverenciam Maria como a mãe de um grande profeta. Enfim, é estudar um pouquinho, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que realmente a Umbanda, ela trabalha com esse entendimento de que existem espíritos de diferentes gradientes de conhecimento. E esses diferentes gradientes de conhecimento, os mais avançados são espíritos que têm influência internacional, ou seja, extrapolam a tua aldeia, o teu povo, né? Nesse sentido, a gente pode até considerar que os orixás, como a gente acredita que eles viveram, são isso, porque passado 10 mil anos, eles estão vivos, Ogum está vivo, Oiá está vivo, Oxum está vivo, então transcenderam povos e tempos, né? E Jesus é uma dessas figuras. E de fato, o que Jesus viveu nesse período diz muito pra gente também, né? Não somente o nosso Louro Ogum, mas a figura de Jesus como um espírito revolucionário, que alcançou uma humanidade inteira, extrapolou o seu povo e, no meu entendimento, ainda não foi compreendido. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que Jesus faz o resguardo, né? A quaresma, por uma crise de identidade, crise de aceitação do seu destino. Ele se isola no deserto e ele vai viver, né, a morte de uma maneira covarde. E era um destino, segundo as profecias. E esse isolamento dá força a ele para cumprir o destino, por mais que fosse um destino doloroso. E então, muitas vezes, a gente precisa passar por esse momento de reclusão. Eu acho que a quaresma, ela diz isso, né? O carnaval é aquela loucura, aquela libertinagem, aquele extrapolamento de energia. Depois vem um período de baixa energética, de menos proteção e resulta nessa coincidência, orixacidência da Sexta-feira da Paixão. E qual é a recomendação principal? Realmente estar mais presente no terreiro, tomar banho de erva, se alimentar melhor, mas também entender o seguinte: de quinta para sexta não se dorme antes da meia-noite, de sexta para sábado também não. O certo é estar no terreiro. Por quê? Porque se alguém quiser fazer maldade para você, realmente é um dos dias mais pesados do ano. É o dia da maldade, infelizmente. A nossa religião é linda. Eu sou uma babá de Umbanda, estou aqui tentando explicar, orientar, desmistificar. Mas, infelizmente, os pais e as mães de santo que têm mais seguidores são aqueles que estão ensinando feitiço e umas maluquice. E umas roupas de Exu, cada vez mais glamourosa, umas palhaçadas que eu não tenho nem paciência. Enfim. E a gente que está aqui tentando contribuir, nem sempre tem tantas pessoas, né, querendo estudar e entender. Então, essas mesmas pessoas são as pessoas que estão disseminando aí a prática da maldade, dos feitiços, da amarração, de prejudicar os outros. E, infelizmente, se você tem inimigos, pode ser que eles queiram perturbar você nesse dia, sim. Agora, quem ouve cuidado não escuta coitado. Então, a orientação de ficar dentro do terreiro é para evitar que, se alguém estiver tentando alguma coisa contra você, essa pessoa seja exitosa. Porque aí, se você estiver no teu campo de força, na sua cidade, você vai estar protegida. No Louro Ogum, quando os orixás foram à guerra, para que o povo não morresse, eles deixaram vários feitiços, né? Foram a Orúmila e deixaram vários feitiços que protegiam aquele povo. E realmente a gente, sem os guerreiros, os nossos soldados para proteger, e doentes, e a gente não morreu. Tanto que a gente está vivo aqui contando essa história hoje. Então, é no terreiro que eu vou passar uma pemba, que eu vou passar uma erva, seja lá qual for o orô que for,
que eu vou ser protegido para sobreviver a um período tão negativo. E aí a gente vem junto sobrevivendo a várias quaresmas, a vários loroguns, né? E aí é importante que você entenda isso, que existem dias que não são para passear nem para festejar, mas sim para rezar. Porque muitas vezes uma alma, ela precisa mais de reza do que de crítica. E a alma que não reza, a cabeça que não conversa com o Olodumare, com Deus, com o Batalá, é uma cabeça que também não ouve o Batalá, não ouve o Orixá, não ouve a mensagem dos seus ancestrais. Então a quietude que o terreiro nos possibilita, muitas vezes na rua a gente não vai conseguir, e às vezes nem é na rua, gente, é dentro da casa, dentro da sua casa às vezes. Você não tem a paz que você tem dentro do terreiro, então procura estar dentro do terreiro, vai tomar teus banhos de erva, vai ficar lá, vai ajudar sua mãe, seu pai, sua babá, seu zelador, sua zeladora, sua ialorixá, seu babalorixá, como queira, mas vai estar junto do teu sagrado, que isso que realmente vai te fortalecer. Até porque agora começa o ano de verdade, e aí você precisa estar firme nos seus propósitos para cumprir o seu destino. Espero ter contribuído com esse vídeo, tentei fazer ele curto, mas é quase impossível. E se você gostou, curte, comenta e compartilha, tá bom? Deus saravá fraterno.